Meu nome é Marta Ribeiro Pacheco, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou no Paraná há 15 anos, entrei na Justiça Federal como magistrada em maio de 2006, na subseção de Umuarama. Depois de Umuarama passei por Ponta Grossa, Telêmaco Borba, e desde 31 de janeiro de 2017 eu estou, então, em Guarapuava, Paraná. Então, já sou um tanto paranaense. Na direção do foro, eu estou desde que vim para Guarapuava, então, desde janeiro de 2017 até os dias de hoje. Nós começamos o trabalho aqui normalmente, como todos sabem, estamos atravessando por um problema mundial, né? O Covid-19, a pandemia, e o objetivo aqui do nosso vídeo, do nosso depoimento, é falar um pouco do nosso trabalho, do trabalho da Justiça Federal nesse período de pandemia, né? Como que ocorreram os fatos, as situações, e como que a gente lidou com isso nesse período. Eu lembro bem, assim, que foi no mês de março, no dia 17, tá, ou 18, a gente via notícias na televisão, principalmente, eu me lembro da Itália falando do número de mortos, que tinha uma pandemia, que eram 1.000 mortos por dia, mas parecia um fato muito distante, né? Não sei, eu, pelo menos, assim, na minha ignorância, jamais imaginava que ia chegar aqui tão rapidamente. E meu marido foi trabalhar na cidade de Telêmaco Borba e voltando, ele escuta a rádio no carro e chegou aqui no final da tarde, na quarta-feira, que era dia 18, e me perguntou como que iam ficar as aulas das crianças. O que o colégio ia fazer? Eu digo, mas o colégio vai fazer o quê? Porque, pandemia, não está ouvindo, mas as notícias no rádio, tá tudo muito... isso vai chegar aqui, a gente tem que se proteger, tem que ficar em casa, tem que fazer compra, enfim. Então, esse foi meu primeiro choque, assim, porque eu estava um tanto alheia. Nesse mesmo dia, a gente já acompanhava pelo grupo da direção do foro, né, a movimentação sobre o que fazer, né, se a justiça ia fechar, se não ia fechar de que jeito. Então, foi tudo no calor dos fatos e dos acontecimentos. Recebemos a comunicação, comunicamos os servidores, os nossos colaboradores, estagiários, os demais colegas, os órgãos, né? OAB, Polícia Federal, enfim, fizemos as comunicações necessárias, mas o impacto maior está aí. Aí como que vamos lidar? Guarapuava fechou um dia antes que as outras cidades. Eu estava olhando até no calendário aqui, dia 19 de março, porque naquela época, um servidor, a esposa de um servidor da Justiça, apresentou sintomas e eles estavam na Itália em férias. E mais um servidor da Procuradoria da Fazenda que divide o prédio conosco aqui em Guarapuava. Eu lembro de ter conversado com o doutor Rodrigo, o que eu fazia, e, na dúvida, por cautela, né, se decidiu por fechar. Mas, assim, é muito estranho. Agora a gente vê que o fechamento teve uma necessidade e uma lógica. Mas, na época, parecia um grande exagero, um ato, talvez, assim, não pensado, ou imaturo, ou de grande medo, sem a justificativa, porque não se tinha muito, não tinha aqui em Guarapuava, sei lá, mas parecia que não tinha Covid na época, né? E jamais, a impressão que eu tenho, assim, pelo menos para mim e para
pessoal da vara a qual eu trabalho, que é a primeira vara federal, jamais a gente imaginou que nós fôssemos ficar assim por tanto tempo. Esse eu acho que é o maior impacto, assim. Ninguém imaginou que pudesse se estender essa forma de trabalho e a nossa circunstância por mais de 1 ano e meio. O que se pensava era 1 mês, talvez 1 mês e meio, né? Então, esse eu acho que foi o primeiro choque. Para mim, também, muito estranho foi voltar até o prédio da Justiça, passado 2 meses, assim, e perceber que as coisas estavam lá no ambiente como se tivesse ocorrido parecia cena de filme, um ataque nuclear. Então, que as pessoas tiveram que evacuar o prédio, seus locais, então tinha garrafa de água na mesa do servidor, tinha foto da família, potinho do lanche que ficou ali. Aquilo, assim, foi muito forte para mim. E eu lembro também de ter comentado com o Ademir, que é do administrativo, digo, Ademir, quando for gente da zeladoria, pede para tirar esses potes, assim, é uma impressão muito ruim para quem chega, né? Se alguém chegar ali, ver o nosso ambiente de trabalho como se tivesse sido evacuado às pressas, e realmente foi, né? Foi. Aqui a gente tem uma realidade também, que temos servidores que moram em Guarapuava, mas outros moram em cidades próximas, né? Ponta Grossa, Curitiba, então que fazem o caminho de chegar na segunda-feira e ir embora na sexta-feira. Mas a maioria ainda trabalha aqui e respeitou. A gente foi lá, tirou os materiais possíveis para continuar o trabalho, como tela, computador, o que era necessário para um trabalho inicial, e quando a gente percebeu que isso se estenderia, até houve solicitação de empréstimo de mais materiais, o que eu achei por bem liberar, porque, enfim, nosso trabalho continua, né? Continuou, e agora a gente já está na fase da retomada do trabalho presencial, ou menos híbrido, né? Um percentual de pessoas que vão poder prestar o serviço na nossa sede. Aqui a minha realidade, né? São crianças em casa, já saiu um quarto, então eu tenho trabalhado em casa. Meus filhos não têm ido, não vão para a escola desde março de 2020. Estamos nos organizando para que voltem, mas é toda uma formatação diferente. Aqui em Guarapuava, houve alguns fatos assim bem importantes que me surpreenderam positivamente. Quando a gente tem um grupo de voluntários aqui na subseção, voluntários que participam de campanhas as normais, aquelas campanhas do agasalho, campanha de Dia da Criança, do Natal, mas houve muita necessidade do alimento, da comida, das pessoas que perderam o emprego, seu trabalho, as famílias necessitadas, e entravam em contato para pedir ajuda, até batiam no interfone lá, que se a gente podia ajudar de alguma forma. Não é essa a nossa tarefa, mas sensibilizado com o momento, nós fizemos algumas campanhas de arrecadação de cestas básicas. Foi surpreendentemente assim positivo o volume que a gente arrecadou. Nós fizemos, se eu não me engano, 4 campanhas, né? Todas com uma participação bem efetiva dos servidores, tanto na colaboração de
destinação das cestas básicas, como também na entrega, na logística, na compra dos alimentos, ir até as instituições. Isso foi algo que nos deixou muito feliz. Eu sei que esse modelo foi replicado em outras subseções também, né? Que eu comecei a divulgar nos grupos dos colegas, que também se interessaram e promoveram ações dessa natureza nas outras subseções. Isso me deixou muito feliz, porque às vezes algo que a gente faz num lugar pequeno, ou sem visibilidade, até porque não se faz isso para que os outros saibam, mas mostrar esse tipo de engajamento de um órgão, de uma subseção, dos colegas, passa otimismo e faz com que mais pessoas possam aderir e fazer nos seus locais e realmente promover a diferença, que seja naquele mês na família de alguém, né? Na primeira vara também de Guarapuava, nós temos um amigo, um servidor muito talentoso, Lucas Paluc, que está na justiça, não sei precisar quantos anos, mas provavelmente há uns 18, 19 anos. E ele tem talento para tabular números, fazer gráficos, e ele criou um perfil no Instagram. Primeiro foi no nosso grupo de WhatsApp da Vara. Ele obtinha os dados oficiais, né, de casos confirmados de Covid, internamentos, mortes, pessoas que estavam em isolamento ou que saíam do isolamento, ia nos mantendo atualizados na Vara sobre isso. Toda sexta-feira a gente manteve reuniões no ano passado, esse ano a gente já está mais espaçado, e ele contava e compartilhava esses gráficos conosco. E ele criou um perfil no Instagram, e esse perfil tá, assim, tomou uma proporção muito grande na cidade, tanto que a prefeitura, né, o município, acaba se baseando nos dados, leva em conta a tabulação dos dados feitos pelo Lucas para a divulgação dos seus resultados. A gente percebe que os dados deles são mais atualizados e que a prefeitura corre um pouquinho atrás da divulgação que é feita nesse perfil, que é Covid_Guarapuava. Então, é algo que algo simples, que ele começou, acho que de forma totalmente despretensiosa, e se tornou um canal de consulta, né, de credibilidade e confiança para muitas pessoas aqui da nossa região. O setor administrativo, nosso trabalho aqui durante o período de pandemia, ele não parou em nenhum momento. A gente foi aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. O administrativo nunca parou, sempre tinha alguém do administrativo na sede da subseção, até mesmo para orientar, né, a quem acabou sendo o nosso canal de comunicação com a população que no início não estava habituada ao novo sistema de trabalho, foram os nossos vigilantes, né? Nossa zeladora e nossa recepcionista e os vigilantes. Então, o Ademir, que é do setor administrativo, o Laertes também, eles estavam sempre presentes no prédio fazendo essa orientação. Já as varas, posso falar pela primeira vara federal de Guarapuava, a gente achou que o meio mais eficiente de atendimento seria o WhatsApp mesmo. Então, nos telefones, foi ligado o Siga-me, né? Então, dos ramais, a gente tem aqui na primeira vara 5 telefones com Siga-me,
para que, se a pessoa ligar, realmente ela consiga atendimento, e o WhatsApp institucional. Primeiro era dos servidores, mas isso também a gente viu que comprometia muito o dia a dia da pessoa, porque mensagem de WhatsApp chega o tempo todo, chega da escola, chega de piada, chega do amigo e chega do trabalho, né? E o WhatsApp não tem hora, então a gente teve que, de certa forma, educar o nosso quadro funcional para que, durante o período de expediente, estivesse em condições e apto ao atendimento, e também o jurisdicionado e os advogados, né, que precisam do atendimento, algum serviço que não conseguem pela internet, e isso vai muito do perfil do cidadão, né, porque o advogado já está acostumado a trabalhar com as ferramentas tecnológicas, mas as pessoas não, e as pessoas que eu digo do público em geral, e a gente atendeu muita gente, mas assim, muita gente em busca do auxílio emergencial, né, pediam o auxílio emergencial administrativamente, por algum motivo houve a negativa e vieram socorrer da Justiça Federal para formular o pedido. Então, nesses atendimentos, assim, a gente recebeu muitos elogios, mensagens carinhosas, mensagens de agradecimento das pessoas que foram atendidas. Outras mensagens também, acredito que até no desespero, né, da pessoa que está precisando e não teve ainda o seu processo finalizado, questionando por que demora, por que não recebe, por que o vizinho recebeu e ele não. Então, a gente fez esse trabalho no WhatsApp, jamais a gente ficou dependente dessa ferramenta, desse aplicativo, assim, quando o aplicativo não funcionava, ficava difícil de trabalhar externamente, né? Depender só do telefone, porque esse atendimento com o jurisdicionado, que não tem advogado, precisa do encaminhamento de documentos, então, o jurisdicionado tem que mandar conta de água, luz, seus documentos pessoais, documentos dos filhos, da composição do grupo familiar, e a gente ia orientando, tira foto assim, manda assim, então, e montava o processo realmente um a um, até que tivesse condições de análise. A segunda vara federal trata de matéria previdenciária. Eles tiveram uma dificuldade um pouco maior, porque não houve realização de perícias no ano passado, né? Em virtude da pandemia, mas no final do ano, em dezembro, a direção do foro conseguiu firmar um convênio com a Faculdade Campo Real, e a partir de janeiro as perícias começaram a ser realizadas nas dependências da Faculdade Campo Real, o que nos está auxiliando muito, porque o nosso prédio aqui em Guarapuava, a sede, ela não tem uma ventilação muito eficiente, e o que vai contra, né, todas as diretrizes de cuidados por contágio do Covid, que tem que se manter janelas abertas, arejadas, enfim, e aqui a gente não consegue dispor de um ambiente com ventilação natural e adequada, mas esse convênio, que está correndo muito bem, veio assim em excelente hora e de extrema necessidade mesmo. Nesse período também de pandemia, algo que foi muito diferente foram as nossas despedidas, as partidas e os ingressos na Justiça Federal. Então, estagiário que cumpre os seus 2 anos de estágio e que a gente não vai ver tão seguidamente, né? Sempre se fazia uma comemoração, uma festinha,
uma homenagem, e isso a gente não pôde fazer, a gente fez por vídeo, até a gente começou, tem um Fernando, um servidor que trabalha conosco, que toca violão, que começou a tocar violão nas reuniões, e a gente cantava, mas era muito desafinado, a gente desistiu. E também acho que algo bem difícil é o ingresso de novos servidores e novos estagiários nesse formato, né? Então, quando eu falei ali da necessidade de aprimorar a comunicação, porque a gente vê que é uma realidade, e a demanda, assim, a gente não tem tempo de se preparar para a chegada do estagiário novo ou de um servidor novo. Não, ele chegou e ele já tem que se integrar, ele já tem que conhecer os quadradinhos ali no Zoom, na imagem, na tela, e eu acho que é muito difícil, assim, para quem chega e para quem ensina, né? Então, esse é um ponto de grande dificuldade. As lições desse período de pandemia, talvez a gente não, nesse momento, ainda não tenha conseguido absorver todas, né? Absorver e talvez ter a real noção dessas mudanças. Jamais, estou falando como Marta, né? Não, jamais pensei que se conseguisse trabalhar num formato totalmente online no, no nosso serviço, né? Que é o serviço de prestar jurisdição e atender o cidadão. Claro, não foi o ideal, mas a gente conseguiu, a gente vem conseguindo, né? Se sente muita falta daquela conversa, da troca de ideias sobre um processo, sobre uma questão, aquela conversa com o colega, o café, olhar no rosto das pessoas, sentir como cada um está, né? Apesar da gente ter feito reuniões frequentes, a gente não perdeu esse contato, então não se sabe exatamente se a pessoa está com um problema maior, alguma questão, ou se aquele jeito que respondeu na reunião ou encarou determinada conversa, se aquilo, a gente parece que perdeu a oportunidade desses pequenos momentos, e esses pequenos momentos a gente percebe que eles são muito importantes, esses pequenos espaços de convivência, de troca de ideias, de troca de olhares, de impressões e de sentimentos. Isso, infelizmente, a gente perdeu. Por outro lado, houve a superação de que, ok, conseguimos, né? A gente vem conseguindo. Não se sabe até quando e qual o custo disso, o custo emocional, mental, mas o fato é que aconteceu, e a gente olha para trás, esse 1 ano e meio mudou muita coisa, mudaram a forma de se organizar, a forma de se comunicar, a forma com que a gente, o que dá real importância para aquilo que importa, né? Ser mais objetivo, ser mais transparente, melhorar o nosso nível de comunicação, que isso é uma constante, assim, eu vejo que mudou muito mesmo.